Olá, estudante da primeira série, eu sou a professora Eliane e nesse vídeo nós vamos falar sobre o termo geral de uma progressão aritmética. Então, acompanhem comigo aqui. Uma sequência é chamada de progressão geométrica quando, a partir do segundo termo, se dividirmos qualquer termo pelo seu antecedente, obtivermos o mesmo quociente. E existe uma fórmula que nos permite calcular qualquer termo dessa sequência. Então, pessoal, vamos lembrar, o que é uma PG? Para eu identificar uma PG, basta eu identificar, se eu pegar A2 e dividir por A1, dá um determinado quociente. Se eu fizer a divisão de A5 por A4, dá o mesmo quociente. Esse quociente, ele é chamado de razão. Para encontrar qualquer termo de uma progressão geométrica, nós podemos utilizar essa fórmula. AN igual a 1 vezes k elevado na n menos 1. A n nós chamamos de enésimo termo, A1 primeiro termo, Q razão e n é o número de termos dessa PG. Algumas vezes é conveniente colocar o primeiro termo como A0 e não A1, ficando o termo geral da PG dado por AN igual A0 vezes o k elevado na n. Um exemplo para a gente identificar aonde que nós vamos substituir, em vez de falarmos A1, colocaremos A0. Então vamos acompanhar aqui. A população de um estado é atualmente igual a 11 milhões e cresce 3% ao ano. Qual será a população desse país daqui a 10 anos? Então vamos acompanhar. A informação que o problema nos traz diz que a população cresce 3% ao ano. Mas esse 3% é em relação ao que existe anteriormente. Nesse caso, 11 milhões. Tenho duas opções. Primeira, considerar o 11 milhões que apareceu como meu A0, certo? Por quê? Porque nele ainda não houve o crescimento, a gente não aplicou a razão sobre ele. Ou então, se eu não considerar o 11 milhões como A0, eu vou precisar considerar algum valor como A1. Pode ser o 11 milhões? Não. O primeiro termo é 11 milhões vezes a razão, que é 1,03, ok? Então, nesse caso, nosso primeiro termo é 11 milhões 330 mil, ok? Vamos usar a primeira fórmula, pessoal. Então, a n igual a 1 vezes k elevado na n menos 1. Nesse momento, eu estou usando o valor que eu calculei, 11 milhões, multiplicado por 1,03 como sendo o meu A1. Então, tá aqui o A1, que a gente calculou no passo anterior, multiplicado pela razão, e nós queremos, nesse caso, saber qual será a população daqui a 10 anos. Então, eu estou considerando que o nosso n é 10. Substituindo na fórmula, A10 é igual a 11 milhões 330 mil, vezes a minha razão, elevado na 10 menos 1, que resulta em 9. Fazendo os cálculos dessa potência e na sequência multiplicando pelo valor de A1, chegamos ao valor passado 10 anos, que a população corresponde a 14 milhões 783.080 pessoas aproximadamente. Poderia também, já lendo o enunciado, pensar da seguinte maneira: o 11 milhões que o exercício me trouxe é num dado momento onde foi pesquisado, então só vai aumentar, só vou multiplicar pela razão no ano seguinte. Pensando dessa maneira, eu devo considerar que o 11 milhões é o A0. Se eu considerei que ele é A0, aí eu substituo aqui, eu não preciso calcular A1. Simplesmente substituo no lugar do n o 10 anos que a gente quer e colocamos na fórmula. Então, A0, dessa vez considerei como 11 milhões, vezes a minha razão, que é 1,03, elevado na 10. Resultado, após 10 anos, 14.783.080 pessoas aproximadamente. Nesse vídeo, nós falamos sobre o termo geral de uma PG. Espero que vocês tenham gostado e até breve!